Olá pessoal, meu nome é Vinícius Mesquita, eu estou aqui ao lado do meu amigo Rodrigo Barradas para um mais novo projeto do UOL, o podcast barra videocast Vamos de Vinho. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, porque isso é muito importante para a gente. Se você está acompanhando pela sua plataforma preferida de áudio, infelizmente você vai ser privado de nossa beleza, não vai poder ter a chance de ver Rodrigo Barradas e o Vinícius Mesquita na frente da sua câmera. E nesse projeto, nesse primeiro projeto, a gente que é ousado e a gente que quer mesmo fazer um grande desafio, não somos bobos nem nada, ou talvez sejamos muito bobos, a gente escolheu Bordeaux no nosso primeiro programa, que não vai ser nada fácil, porque falar de Bordeaux, da região de Bordeaux, não é simples, mas aqui, a gente está aqui para isso, né, Rodrigo? Para enfrentar o inferno. Então vamos lá, vamos de vinho? Barradas, já vou chegar com a pergunta fundamental aqui, que não vai ter jeito, porque talvez todos queiram saber. E ela fica na minha cabeça o tempo inteiro, eu não tenho resposta, espero que você tenha. Por que Bordeaux é Bordeaux? Tão simples e tão complexa. Antes de você responder, eu tenho pensado em questões aqui de por que Bordeaux é Bordeaux. Talvez você nem concorde comigo, tá? Bordeaux é Bordeaux, para mim, por causa do solo, né? Da natureza do solo, né? Como ele é diverso, né? Você tem argila, você tem calcário, você tem pedra, né? A diversidade do solo da região de Bordeaux. Dos seus proprietários, né? Que sempre foram uma marca registrada da região. Pelo clima, né? E pela essa curiosa questão, que eu sempre fico pensando, acho que o Hugh Johnson falou disso, fala sempre disso bastante, ele repete, né? Que a gente às vezes esquece de comentar sobre isso, que Bordeaux é principalmente classificado pelos chateaus, né? E não pelas terras. Né? Às vezes o chateau vale muito mais. Então, se você tem um chateau muito importante, imponente, e ele compra a um lado uma área que, em tese, não tem um vinho tão poderoso e tão, né, qualificado, a partir do momento que ele compra aquela área, ele passa a pertencer àquele chateau imponente, se o Chateau Lafite resolver comprar uma área dessa, esse chateauzinho passa a ter a chance de receber a marca de um grande vinho, o que para mim já é uma coisa muito curiosa, mas talvez explique toda essa diversidade de Bordeaux. Agora você pode começar por um desses temas, que eu já te joguei muitas questões, você devolve para mim, a gente vai falar aqui com o público. Manda ver aí, Rodrigão. Eu vou começar por um dos teus temas aí, que eu acho que todos eles dá pra gente falar um monte aqui, eu vou tentar não me estender demais também, mas eu vou por esse lado mais geográfico que você falou, né, de Bordeaux. Ele é muito importante, mas Bordeaux é Bordeaux, o que isso quer dizer? Quer dizer que virou uma marca, um ícone, né? Quando se fala de vinho é até meio obrigatório, assim, o primeiro episódio ser sobre Bordeaux, porque é o... Acho que a gente é meio maluco, né? A gente tava sempre conversando muito sobre isso, quando a gente pensou no programa, desculpa te interromper, Rodrigo, vai ser sempre assim, cara, um inferno, que acho que a graça é essa. A gente pensou, vamos começar com Bordeaux, e a gente já tô dando spoiler, a gente resolveu começar com Bordeaux também, porque eu fui para Bordeaux há pouco tempo, daqui a pouco a gente chega lá. Então talvez seja uma oportunidade para ficar frescas as ideias sobre Bordeaux na minha cabeça. Mas eu acho uma ousadia de nossa parte, né? Começar com Bordeaux, porque é muito diverso, é complicado, é complexo. Eu me sinto muito seguro para falar, às vezes, mesmo tendo estudado muito sobre isso. Eu gosto mais de falar que eu sou um jornalista de vinho do que qualquer outra coisa. Não sei como é que o Rodrigo se coloca nessa condição. Então é muito difícil. Exatamente, né, que é o mais importante. Esse parênteses é importante porque eu acho muito complexo. Por isso que eu já queria fazer essa pergunta. Então, Bordeaux virou o maior símbolo de lugar de produção de vinho, né? Além de ser a maior região produtora da França, uma das maiores do mundo, tem uma mística. Quer dizer, você fala em Bordeaux, vem à sua cabeça justamente os grandes chateaus, aqueles vinhos de preços estratosféricos, etc. Eu acho que a explicação para Bordeaux ser Bordeaux inclui essa característica geográfica que você falou, inclui, obviamente, a qualidade dos vinhos, mas tem muito a ver também com a história do lugar. Né? Bordeaux é um lugar que sempre soube aproveitar as oportunidades que o mercado de vinho ofereceu. Né? Desde
bom, começou a plantação de videiras, lá, a produção de vinho ainda por volta do século III, pelos romanos, na margem direita, que a gente vai falar ainda desse margem assunto. direita e margem esquerda, vai ter um bloco só para isso, mas que muita gente gosta de ouvir sobre esse tema, sempre fica atrapalhando, mas vai ser assim, hein, gente. A questão aqui é bagunçar e beber e falar sobre vinho, vamos lá, né? Sair do programa comum de vinho, olha só, a gente é assim, cara, a gente atrapalha mesmo. Bordeaux sempre se beneficiou muito de ser uma zona portuária, né? Então sempre pôde escoar muito produto. Também se beneficiou de ter lá pela metade a história de Bordeaux ela caminha muito junto com o desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo, assim. Então, ainda na Idade Média, houve uma união da coroa regional ali da Aquitânia com o Reino Unido, com a Inglaterra, e o que também facilitou a exportação de vinho para o mercado da maior potência que era a Inglaterra época. Na época, exatamente, né? Isso se acentuou na época dos holandeses também. Eles foram lá, fizeram obras de drenagem que tornaram possível os vinhos da margem esquerda. E as condições diversas, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Principalmente nas questões marítimas, de solo, a chuva, o calor, e principalmente nos dias atuais, né? Da questão do aquecimento. Acho que é muito curioso isso, como eles têm que se adaptar e como eles têm que estar preparados para uma safra pior, uma safra melhor, e como eles conseguem se adaptar de uma maneira, acho que exemplar, né? Porque a sensação que eu tenho, seja lá do grande chateau até num produtor menor, eles não perdem a máxima excelência a partir daquele momento, daquele vinho que ele pode produzir. Ou seja, de alguma maneira eu vou sair daqui com um vinho razoavelmente bom, né? Que vai dar vazão. Uma das maneiras que eles tiveram, que os produtores de Bordeaux tiveram para se proteger, de criar para se proteger disso, que é a variação de safras, que é muito importante lá, né? Bordeaux tem um clima marítimo, assim, então pode chover na hora errada ou pode não chover. Exato, no momento certo. Então, uma das maneiras que eles usaram para se proteger disso é justamente plantando diversas variedades de uvas. Tudo bem, tem a coisa delas se adaptarem a cada solo, mas também tem assim, olha, esse ano não foi tão bom para Cabernet Sauvignon, então eu vou botar mais Merlot no meu blend. Eu estava com esse parênteses que eu não sei se é uma coincidência do destino ou para os religiosos, uma coincidência dos deuses, e até para quem gosta dessas uvas principalmente, porque tem gente que não gosta tanto, tem gente que gosta menos, tem gente que gosta mais, porque Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc funcionar tão bem no mesmo lugar, já é um lugar, uma terra meio que abençoada. É óbvio que certamente outros lugares também conseguem produzir bons vinhos com essas uvas. Mas é impressionante como eles conseguem extrair bons vinhos com Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e o Petit Verdot vem ali também, mesclando alguns vinhos, e a gente pode falar sobre isso, né? Principalmente quando a gente começar a falar de margem esquerda e margem direita, com mais Merlot, com mais Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc, com 100% Merlot, né? Mas eu acho incrível essa questão, parece que é uma bênção do destino que essas uvas funcionem tão bem por lá, né? É curioso isso que você falou, que isso é a definição do famoso Bordeaux Blend, exato. Né? Que o corte bordalês. Tem 3 uvas principais, né? Que são 2 que são mais principais ainda, que é a Merlot e Cabernet Sauvignon. As chefinhas do pedaço. Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmenère e Malbec. Para os vinhos tintos, exato, né? Bem utilizado. Eu coloco sempre no segundo plano, que é os aproveitando, você estava falando, Bordeaux sempre soube se adaptar, né, a condições climáticas variadas. Tem até uma curiosidade, né? Agora, em 2021, por causa do aquecimento global, exato. Bordeaux permitiu o cultivo de 5 outras variedades, 5 ou 4, de tintos. Exato. Eu lembro, até aproveitando o gancho dessa minha viagem para Bordeaux, que foi muito, muito interessante nesse sentido, porque às vezes a gente lê, é importante ler muito, eu falei, a gente se sente muito seguro às vezes de falar, porque a gente teve professores, os professores da BS, espero que eles estejam felizes, porque eu vou ficar sempre aquela situação lá, falando sobre isso. Mas é muito curioso que é importante você ouvir, presenciar e participar, né? Como bom jornalista, né? E perguntar, né? Então, não basta perguntar só para o sommelier famoso, é importante também. Mas é legal falar com o cara que está produzindo o vinho lá na cantina, na adega, na própria terra. É legal falar com o cara, com o francês que mexe com o turismo local.
o dono da pequena agência de turismo que serve e leva você para um vinhedo. O cara que te recebe, o sommelier que te recebe na vinícola. A pessoa que está vendendo vinho no dia a dia. O cara que dirige a van para você. Todos eles estão envolvidos num enorme mercado de vinho. Eu só estou falando isso porque todos eles, se você conversar com cada um, desde o expert, desde o dono da vinícola, do sommelier, até passando pelo motorista que está envolvido com tudo isso, todos falam que a situação está bem ruim para Merlot. O futuro da Merlot em Bordeaux não existe. A Merlot vai desaparecer em Bordeaux. Não concordo. Estou brincando, estou exagerando só para polemizar. É óbvio que não vai ser assim, e é óbvio que ninguém diz uma data, e é óbvio que certamente não vai desaparecer. Mas por causa disso, se você pergunta para todos, eles têm esta preocupação. Vai ser mais difícil produzir vinhos com Merlot, porque Merlot é mais sensível, né? Merlot precisa de um solo mais frio, Merlot tem a casca mais fina, Merlot é mais complexo, né? Eles têm que cultivar mais rápido, eles têm que colher mais rápido, é tudo mais difícil com Merlot com uma uva sensível. Certo, Barradas? E entre as uvas que eu achei muito curioso que eles estão falando, a Touriga Nacional é uma das uvas que eles estão começando pela Touriga Nacional. Porque a preocupação deles com o tempo inclemente, assim, né? Com os verões cada vez mais quentes, etc. De que não consigam mais produzir essas uvas tradicionais com a qualidade que eles costumam produzir. Estão fazendo muitas pesquisas para manter essas mesmas uvas também, quer dizer, uso de outros enxertos, de técnicas de vitivinicultura que existem, mas também estão pensando assim, quais são uvas que se adaptam ao calor. Exatamente. E dão vinhos de alta qualidade. A Touriga Nacional é uma uva do Douro, lá de Portugal. Exatamente. Que tem no Douro, em Portugal, e que aguenta verões inclementes, assim, né? De 50 graus, sei lá, é muito quente. Eu queria lembrar as outras. Você tinha falado, acho que você sabia. As outras são Marcelin. Marcelin é uma delas. Que é uma uva de laboratório, assim, criada em laboratório, que, se não me engano, ela é o cruzamento de Cabernet Sauvignon e Grenache. Arine Arnaud, que também é uma uva de laboratório. E uma uva que é uma uva ancestral, chamada Castettes, ou Castettes, não sei como se fala, mas ela é uma uva ancestral, meio que da região mesmo, que estava praticamente desaparecida, e eles estão recuperando agora. Conversando com o pessoal de Bordeaux, eu acho muito curioso, porque eu acho que eles repetem muito a questão da Touriga Nacional, exatamente por isso que... E eu acho que no inconsciente das pessoas que vão a Bordeaux, ninguém imagina, o quê? Vamos plantar, cultivar e formar blends com Touriga Nacional na França? Pois é. Quem sabe no futuro corte de Bordeaux... por enquanto, você não vai ver um Bordeaux assim, Touriga Nacional. Estamos polemizando, que faz parte um pouco da graça. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, talvez não seja nem daqui a 10, 20, 30 anos. Tem uma regra, acho que são 5% dos vinhedos que podem ter essas uvas experimentais de cada produtor, e elas podem compor no máximo 10% dos blends. Por enquanto, porque eu acho que essa regra vai mudar. Mas por enquanto não está nem sendo muito usada, né? Eu vou tomando bronca aqui da Maju, do pessoal da produção, porque a gente abriu um vinho aqui, inclusive, lá, obviamente, de Bordeaux, Chateau Syrah, Margaux. A gente vai tomar aqui, vai falar um pouco sobre ele, uma meia garrafa, né? Porque aqui, né, a gente não pode beber muito, tem que beber um pouquinho só. Tem que voltar para o trabalho. Tem que voltar para o trabalho. Então, uma ligeira degustação, eu não sei nem se eu ponho na garrafa agora, eu espero para depois, daqui a pouco vou pôr na garrafa. Se eu ponho no copo, tiro da garrafa e ponho no copo. Vamos lá, né? Agora que você falou, pô. Não, mas é só para deixar aqui no copo, porque não é para hora, ainda não é o quadro para beber o vinho, mas eu vou aqui servir. Fale por você. Eu falo para você, está proibido beber qualquer coisa aqui, mas a gente, né, tem que fazer assim, né, cara? Vai falar de vinho e não vai beber um pouquinho. Então a gente vai falar um pouco aqui de Margaux, obviamente não é um Chateau Margaux, como vocês podem perceber, mas é um vinho da região. Não, uma meia garrafa, sobre isso falaremos já já. E aí, aproveitando aqui na segunda questão, que eu acho que envolve também porque Bordeaux é Bordeaux, os preços dos vinhos de Bordeaux, né? Que é uma grande polêmica, é até difícil chegar as pessoas sempre ficam um pouco indignadas e assustadas, né, com os preços dos 5 grandes chateaus, os 5 maiores vinhos de lá. É óbvio, né? Ninguém no dia a dia vai ter dinheiro para comprar um vinho desses. Talvez um dia na vida você consiga experimentar, um dia na vida você consiga, estou falando das pessoas comuns, tá, gente? Consiga guardar uma garrafa dessa, você vai ficar com muita pena, vai abrir quando seu filho se formar, vai ficar lá guardado por X anos. Eu, particularmente, não teria tanta paciência. Tentaria abrir o quanto antes, quero beber, não quero deixar.
Essa coisa, eu acho meio polêmica essa questão. A gente está falando dessas questões, gente, porque essas questões são perguntas que fazem muito pra gente, né? Eu nem sei se é uma grande questão, porque isso envolve não só em Bordeaux, mas o mundo todo, né? Vinhos de alto nível são caros. Tá bom o cheiro desse vinho, né? aqui, tá bom. Porra. Mas fala um pouco. O preço dos vinhos de Bordeaux. Em primeiro lugar, Bordeaux depende de qual Bordeaux, tem vinho né? de todos os preços. Estou falando, obviamente, dos tops. Chateau Lafite, Latour, Mouton, Margaux, Roubrion, né? Vamos falar aqui os 5 grandes. Os 5 da margem esquerda. Da margem esquerda. Que fique claro, da margem esquerda. Assim, alguma coisa explica esses vinhos, né? No Brasil, tem muitas coisas que explicam, que inclusive a taxa de câmbio, as dificuldades de importação, etc. Mas vamos falar dos vinhos, os preços internacionais, que eles são muito caros também para qualquer pessoa do mundo. Né? Exato, não é só caro para nós brasileiros, é caro para o francês. 20 ou 30 anos, eles o preço subiu demais, assim. Era uma coisa meio normal para uma pessoa, sei lá, de classe média alta da Inglaterra ou da França, uma vez por ano abrir um dos maiores vinhos de Bordeaux. Hoje, essas pessoas não fazem mais isso, né? Realmente virou um artigo de luxo, em parte por causa da popularização, é até estranho usar a palavra popularização, mas da disseminação da cultura do vinho pelo mundo. Então, os mercados da China, dos Estados Unidos, de vários lugares entraram com muita força e o preço desses vinhos subiu demais, né? Agora, a pergunta que fazem em geral é assim, sei lá, você falou do Chateau Lafite, que deve estar custando mais de 15 mil reais uma garrafa no Brasil hoje em dia. Vale a pena pagar 15 mil reais para o Chateau Lafite? Eu, Rodrigo Barradas Krames, eu acho que não vale a pena. Assim, eu, jornalista Vinícius Mesquita, acho que não. Ao mesmo tempo, adoraria que alguém, por favor, me providencie uma de presente. Eu já tomei um Chateau Lafite, assim, é um vinho... Tomei um 98, inclusive. Nossa, realmente você está... É um vinho fabuloso, é um vinho fora de série, mas ele é 17 vezes melhor que um vinho de R$1.000? Não, assim a conta não fecha, entendeu? Mas esses preços explicam por quê? Porque é um vinho que tem uma consistência há quase 200 anos. Isso, você paga... É um vinho que você sabe que você vai estar... Você paga pela grande marca. Eu acho que se você isso. pode, e tem, né? a produção, exato. E tem uma coisa curiosa, hein? Desculpa aqui, eu tenho que encerrar o bloco. As áreas, a produção é pequena, né? A produção são poucas garrafas no geral. Se você pensar como um todo, a produção não é muito grande. Você já chegou num certo nível de aliás, então vamos lá. Momento nerd. Momento nerd, que é a hora que a gente vai falar uma coisa bem cabeçona. E quem vai falar é Rodrigo Barradas. Momento nerd, Rodrigo. O nosso tema de hoje é a classificação de 1855 de Bordeaux, que é aquilo que o Vinícius estava falando antes, desses 5 grandes chateaus, né? Em 1800... Vou ajudar. Lá, por favor. Porque, só para... A classificação de Bordeaux não é para principiantes, não é para amadores, hein? Né? Vai de Pomerol, que não tem, até as classificações mais heterogêneas possíveis. Manda ver aí, vai Rodrigo. Simplificar o máximo. Simplifica, senão a gente mata todo mundo que está ouvindo a gente. A grande potência que era a França no século XIX montou, sob o comando de Napoleão III, Napoleão, exato. aquela feira internacional de Paris, para mostrar para o mundo inteiro como a França era maravilhosa, né? E uma das coisas que era maravilhosa na França é o vinho. E o vinho que tinha mais saída internacional era o vinho de Bordeaux. Então, Napoleão III chegou e mandou: vocês têm que criar uma classificação dos melhores vinhos de Bordeaux. Na prática, o que aconteceu? Não se chegou a um consenso. Ele mandou essa ordem apenas para os vinhos de 2 partes da margem esquerda, que são basicamente o Médoc e Sauternes, lá dos vinhos doces. Então a Câmara de Comércio simplesmente fez assim: quais são os vinhos que são mais caros? Então tem esses 4 aí que são os mais caros, a gente vai chamar de Premier Grand Cru Classé.
E os outros, minha matemática é ruim, 57 chateaus restantes foram divididos em outros 4 níveis. Assim. Então tem o premier, grand cru classé, o deuxième, segundo, o troisième, quatrième e cinquième. Isso é esquisitíssimo, para começar, porque você não está... Não tem uma avaliação do vinho, né? Tem uma avaliação do preço que ele comanda na época. E isso perdura até hoje, né? Só teve uma alteração nessa lista, que foi a inclusão de um quinto Premier, que foi o Mouton Rothschild, porque a família Rothschild, uma das mais ricas do mundo, fez um lobby absurdo até conseguir chegar nesse... Claro que o Haut-Brion é maravilhoso, mas é tão maravilhoso quanto outros deuxièmes. O que me faz falar, principalmente numa questão política, inclusive o vinho que estamos bebendo aqui, esse que a gente escolheu para abrir, que é o Chateau Syrah. O Chateau Syrah vem, aliás, bem curioso, que casa com o Momento Nerd. O Chateau Syrah foi criado pela... Bem, criado não. Chegou a ser comandado pela família do Toulouse-Lautrec. E... na época do Napoleão III, a família do Toulouse-Lautrec, próprio Toulouse, não vou aceitar que o imperador determine qual é a classificação do meu vinho. Não aceito. Não gosto de você, imperador Napoleão III, não quero, não aceito. Teve muita resistência dos produtores. A velha história do artista versus o imperador, não aceitou. E até hoje eles falam muito sobre isso. E até hoje o Chateau Syrah não foi considerado, não subiu de nível. Eles ainda falam que foi de uma questão política e até agora não teve uma revisão. Eles seguem como um cru bourgeois. Então, mas é isso. Essa classificação perdura até hoje. Quer dizer, esses vinhos, obviamente, mudaram muito nesse período todo, mas continuam. E são os 5 principais que a gente não falou, que são... A gente falou rapidinho. Margaux, Lafite, Rothschild, Haut-Brion, Latour e o que eu acabei de falar, o Mouton. Que são os 5 principais, 5 fortunas. E esses vinhos todos custam mais de 15 mil reais no Brasil. Eles são ótimos, mas para acrescentar uma camada de absurdo ainda nesse negócio, tem aquilo que você falou no começo do programa. Essa classificação ela não é como em todo o resto do mundo, principalmente na Borgonha, que é o paradigma disso, que é baseado num vinhedo. Assim, um vinhedo, teoricamente, muda menos do que um dono, uma marca. Exato. Mas a de Bordeaux não, quer dizer, é o dono. Assim, não, o vinho Vinícius Mesquita é esse aí. Se eu comprei esse vinho, vai passar a receber a minha, independentemente do solo. Claro que o Lafite não vai comprar uma terra em Bento Gonçalves e chamar de Exato. Chateau E é Lafite, óbvio, como eu falei do Chateau Lafite, a preocupação é tão extrema que eu estava vendo. Eles experimentam, tem vários testes para saber qual vinho vai de fato ser o excelente ou vai ser o segundo rótulo deles. Existe uma preocupação genuína, né, dos grandes produtores. Né? De manter esse padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade. E claro que o solo também é presente e marcante, porque eles levam muito em consideração, como a gente falou, né? Você gosta de falar, você sabe muito mais do que eu, que o Cabernet vai dar mais certo lá nas pedras, no solo quente. A gente está saindo muito do momento nerd. E é isso, porque nós saímos do momento. Aliás, o momento nerd já acabou, que nós vamos experimentar o vinho. Né? Eu já experimentei. Eu não experimentei ainda. É um vinho praticamente igual de... As pessoas gostam que a gente fale toda aquela questão toda, Rod, sinto o aroma. Eu acho que é bem clássico, Margaux, acho que é bem intenso, né? E groselha, né? A gente sente aquela coisa. Eu gosto de sentir porque a gente sente essa força eu acho que tem aquela questão do chocolate, mas aquela... É muito... Parece que ele abraça a nossa boca por dentro. Ele nos afaga. É um grande carinho tomar um Chateau Margaux. Acho que essas coisas para mim são mais marcantes. Não é um Chateau Margaux, né? O Chateau Margaux, desculpa, gente. Um vinho de Margaux. Antes que eu fale besteira. Uma região. Aqui, Margaux é uma região Margaux, que tem um chateau chamado Chateau Margaux. Chateau Syrah, da região de Margaux. Como ele nos abraça e nos encanta. Independentemente dessa fruta, da intensidade, né? Eu acho que esse abraço tem muito a ver com a proporção de Merlot. Merlot com o Cabernet. Que é o que o Merlot, normalmente, nessa região, a gente costuma achar que a proporção de Cabernet Sauvignon vai ser maior,
Mas o Merlot, que é uma uva mais dócil, mais macia e tal, tem metade desse blend aí. Então o que confunde a cabeça de muita gente quando a gente aprende no beabá, no vinho, que é o tal da margem esquerda, mas a gente vai chegar lá, margem esquerda com mais Merlot, né, do que o... E assim, quando você pensa até na região, às vezes você, né, de saída, você fala, pô, verdade, tem mais Merlot. E eu acho que é flagrante mesmo, né? Ele tá muito jovem, né? É um vinho que aliás, é um pecado. É importante falar isso antes que os experts critiquem a gente. O ideal seria abrir ele lá por 2025, 26, provavelmente, no mínimo, né? Pela safra aqui, 2019, essa é 2019. A indicação é para abrir lá para frente. Por isso que a gente só abriu meia garrafa. Como diz um amigo meu, eu não compro mais nem banana verde para esperar amadurecer. A gente quer beber. Estamos perdendo, certamente, um pouco da força e potência desse vinho que ele poderia nos dar no futuro. Mas queremos sentir agora. Alguma observação mais sobre esse vinho? Antes de a gente chamar uma convidada especial para provar. Que, em vez da gente ficar falando coisa, que a gente tem que chamar alguém para nos ajudar. A Luane para beber com a gente, que é o quadro Chama a Produção para beber com a gente. Vamos brindar. A Luane está com a gente da produção, que eu sei que ela entende muito de vinho. Vamos fazer um brinde aqui. Vou tomar, hein? Para tomar. E ser sincero, hein? Você sentiu, você concorda comigo? O vinho te abraçou por dentro, aquele abraço caloroso. Ele não é nem muito, não tem nem muita acidez e nem é fraco demais. Eu gostei. Mas eu não sei identificar. Eu sinto muito, acho que eles falam... O que eles dizem, eu gosto de falar muito o que eles dizem. Falei que era um grande quadro. O que eles dizem pode ser diferente do que a gente diz. E o que eles dizem é o que o Chateau Syrah, o que o senhor Chateau Syrah diz sobre esse vinho. Vou ler, separei aqui para vocês. Potentes e sutis, os vinhos Syrah procuram sempre um equilíbrio entre a suavidade e os taninos, a intensidade da fruta e uma frescura persistente. Os vinhos Syrah são conhecidos pelo seu potencial de envelhecimento, mesmo envelhecimento prolongado, que fará as delícias dos mais pacientes. Paciência é aquilo que a gente não teve. Mas estamos aqui com ele. Eu acho legal porque eles não ficam muito na descrição, eles próprios não ficam falando uma mania. Não estou falando que isso é errado, hein, gente? A gente gosta... Né, Luane? Não sei se você concorda. Porque todo mundo, quando vai experimentar o vinho, frutas vermelhas, sinto a groselha, depois sinto a baunilha, sinto a madeira, sinto o chocolate, sinto anis, sinto o tabaco, sinto tudo. Nossa, a sensação que dá quando a pessoa sente tanta coisa assim, eu falo, meu Deus, esse vinho não deve ser tão agradável. Para mim, né? Eu, pessoalmente, sempre fui um pouco contra essa qualificação gigante de... Você sente muita coisa? Você concorda com isso? Eu não gosto de sentir tanta coisa. Eu não sinto muita coisa, não. Mas eu achei ele equilibrado, então eu acertei, o que ele falou aí. Se tu pensar numa amora, assim, groselha, não faz uma associação, assim... Amora, eu acho que faz sentido, groselha. Não, mas não groselha é aquele referente de groselha, assim, né? Amora, talvez. Amora que não tá totalmente madura, assim. Quando ela tá meio verde, quase, mas no finalzinho. Eu acho, assim, seguindo essas nomenclaturas básicas, eu acho ele acidez... É tudo médio, né? Muito acidez boa. média, boa. Acho que até um pouquinho acidez tanino, boa, mas boa acidez. O tanino tá um pouquinho alto, mas é porque ele tá muito jovem também, o tanino ainda não amaciou. Então dá uma nota, vamos dar uma nota, você a nota. Eu vou dar nota 9 pelo equilíbrio, porque eu gosto quando ele é mais pesado. Então tá ótimo, maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Mas pode levar, por favor, né? Então, leva a taça. Não vou voltar pro meu trabalho. Não, brinde final. Com licença, muito obrigada. Obrigado, Luane, pela participação. Obrigada, com licença. Gente, brincadeiras à parte, acho que é um pouco, um plano nosso de fazer o programa assim com mais abertura, né? Menos rigor e mais abertura nas avaliações. Como eu disse, o Rodrigo talvez concorde comigo, talvez não. Eu gosto de me colocar mais como um jornalista do vinho. E é por isso que eu fiz essa questão do abraço que o vinho me dá por dentro, esse abraço caloroso. Mas eu acho que é importante falar, porque as pessoas gostam de saber, principalmente, essas nomenclaturas clássicas, né? O aroma, a cor, aquele vermelho rubi bem acentuado, né? Aquele aroma... Não sei, as pessoas falam muito... Eu sinto mesmo a framboesa, talvez.
Eu sinto... isso é sempre um pouco associativo. Tem tem alguns elementos que são comuns a certas frutas e ovinhos, mas é mais associativo, né? Eu associo a isso, ao clássico, assim. Para mim é um clássico Bordeaux, assim. É um equilíbrio de frutas vermelhas e pretas, assim. Mas eu acho que... Tem esse lado da amora um pouquinho antes da maturidade total, assim. Framboesa, groselha e aquelas... agora começa um nerdismo meio forte, assim. Momento Nerd 2 não é oficial. Aquela sugestão de um grafite, assim, né? Uma madeira bem colocada que lembra um faz pouco... todo sentido. Até achei que lembra um pouco mais coco que baunilha. Normalmente a gente pensa que vinho francês tem mais baunilha que coco, mas para mim pareceu um pouquinho mais. Penso assim, um pouco levemente, principalmente quando você sente aroma. O chocolate e o mel são coisas que são marcantes para mim. Eu posso até estar errado, mas é o que, na verdade, acaba pegando para mim. O importante é que é bom para diabo esse negócio aqui. Eu acho que é exatamente... Podia estar um pouquinho mais maduro, o retrato de um vinho de Bordeaux. Eu acho que tem... Eu discordo de uma coisa que eu acho que ele tem muita acidez, porque ele ainda está no... não deveria ter aberto... acidez médio mais, exato, assim. Uma acidez mais, que não é um desconforto, é uma boa, mas grande acidez, mas ele é suave, sedoso, hein, né? Ele te abraça. O tanino ainda está um pouco duro, assim, né? Com um pouquinho mais de tempo de garrafa, esse tanino amaciaria. É uma garrafa que vocês viram a meia garrafa, uma garrafa mais ou menos, né, de 750 ml, custa lá na casa dos R$450. Mais ou menos esse é o preço. Né? Lá na França? Não por aqui. Se você pedir por aqui, se você vai comprar mais ou menos em reais, você vai pagar por aqui, nessas lojas que estão por aí, entre 400, 450, pode ser um pouco mais ou menos, e depende muito da França? Na França, eu acho que a garrafa, vou fazer as contas aqui, gente. A garrafa, eu teria uns 200 em reais. Em reais? Tá. Uns 200 e poucos reais. Essa eu comprei minha garrafa foi de 750, né? Então vamos lá, vamos aqui para o segundo bloco. O Barrato está ansioso para o segundo bloco, eu também. Porque é sufocante. Margem esquerda, margem direita. A velha briga que eu tenho com o Barrato, porque eu adoro a margem direita. Às vezes eu fico pensando canhoto, às vezes eu chamo a margem direita de esquerda, esquerda e direita ele me dá bronca, tá? É que a visão do canhoto é toda deformada. Mas a margem direita, porque eu adoro o Saint-Emilion e adoro o Pomerol e os vinhos de lá. E adoro o clichê tradicional, eu adoro o Merlot. E eu sei que o Rodrigo é um fã da Cabernet Sauvignon, que é mais forte na margem esquerda, mas já falamos aqui que talvez seja um grande mito. Vou falar isso bem baixinho para ninguém ouvir, porque às vezes a esquerda também tem mais Merlot. Mas fala um pouco da margem esquerda e margem direita, Rodrigo. Eu dei aqui deu start. Você continua um pouco, a gente vai emendando com você aqui. Vamos lá, um pouquinho mais de nerdismo. Um pouco mais de nerdismo. Não muito nerdismo, mas um pouquinho mais de nerdismo. O Bordeaux é uma região que fica no estuário, né? Estuário do Gironde, que é formado por dois outros rios, o Garonne e o Dordogne. Se você está indo de dentro do continente em direção ao mar, você tem uma margem à esquerda e uma margem à direita. Por isso que eu falo, é muito como você observa. Assim. É um jeito estranho, porque a gente chama de margem esquerda e margem direita apenas o dia de quem está indo. Se a pessoa está entrando... Está voltando, a margem esquerda e a margem direita vai mudar totalmente, exato. Essas nomenclaturas oficiais são essas, né? A margem direita é a que tem vinhos há mais tempo, assim, né? Como eu falei, desde a época dos romanos e tal. Mas, a partir da drenagem... Porque a margem esquerda era um pântano. Exato. Quando os holandeses foram lá e drenaram a região, viram que tinha muita pedra embaixo, cascalho. Assim. E fala um pouco daquilo que você fala que é bem interessante, que eu acho, né, o Rodrigo me falou. Eu lá não senti tanto isso, mas eu gostei da observação dele. Que um bom vinho do lado do Margaux ali, você consegue ver o rio, porque... É um ditado. É um ditado tradicional. Assim, os melhores vinhos são feitos em lugares onde dá para enxergar o rio. Exatamente. Né? Mas é uma boa reflexão, faz um pouco de sentido. Mas, enfim, a margem esquerda, que é essa que é muito mais recente na produção de vinho que a margem direita, é onde, em teoria, a Cabernet Sauvignon se dá melhor do que a Merlot, ou é o lugar onde ela se dá melhor em Bordeaux. Nos outros lugares ela tem mais dificuldade por causa do solo argiloso e essas pedras que tem no fundo, que os holandeses fizeram aparecer, né?
elas drenam o solo e a Cabernet Sauvignon precisa de um solo mais drenado. Exato. Então, ela não se dá tão bem em outros lugares quanto ela se dá ali. A Merlot é mais versátil, assim. Ela se dá muito bem no solo de argila da margem direita, mas ela também se adapta, funciona em outros solos. Então, como a Cabernet Sauvignon é uma uva um pouco mais raçuda, assim, um pouco mais selvagem, sei lá, não sei direito como descrever, mais possante, sei lá, do que a Merlot, criou-se essa ideia de que assim, os vinhos da margem esquerda são mais complexos, mais difíceis, mas também dão muita pano para manga para você pensar quando você está tomando. É porque eu acho que isso vem muito da questão dos Premier Grand Cru, a gente volta àquele padrão de excelência e qualidade, em tese, né? Estão todos na margem esquerda, ou seja, né? Os maiores, os principais. Mas que também é um erro. Mas isso é um vício que a gente tem, que vem da classificação de 1855, que deixou todos os outros de fora. Exatamente. Depois os outros criaram suas próprias classificações também, mas elas são meio irrelevantes hoje em dia. Exato, que a classificação de Semillon é uma, né? Se divide em dois, depois tem uma bifurcação que se divide em mais dois, assim vai. Mas a classificação de Semillon é uma bagunça pior ainda, então é melhor nem dar bola. Nem dar bola, a gente não comenta isso. Mas criou-se essa imagem que assim, os grandes vinhos são os da margem esquerda, que a margem esquerda é dividida, né? Primeiro tem o Medoc é dividido em sub-regiões, que é o Saint-Estèphe, Margaux... Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux... E depois um pouco abaixo tem Grave, que depois Grave também teve Pessac-Lognan, que se dissociou de Grave e acabou ficando... Grave ficou sem um Premier Grand Cru Classé para chamar de seu. Muita gente trata a Grave quase como vilã dessa margem. E aí mas a margem direita tem vinhos ótimos, só que eles são mais gentis, assim, porque eles são mais normalmente baseados em Merlot ou na Cabernet Franc, que também não é uma uva tão nervosa quanto a Cabernet Sauvignon. Mas tem grandes vinhos. O Chateau Petrus, por exemplo, é um dos vinhos mais caros do mundo. Chateau Ozone, Cheval Blanc, que tem um pouco mais de Cabernet Franc. Cheval Blanc é quase só Cabernet Franc. Quase Cabernet Franc, e o Chateau Petrus é o Merlot, dono do Merlot. E então tem essa divisão, assim, porque os vinhos da margem esquerda, pelo menos os mais famosos, eles têm uma característica diferente da dos vinhos da margem direita, que são por serem normalmente mais baseados em Merlot, são um pouco mais aveludados, né? Isso. E isso nos leva a outra questão, porque o vinho tinto, a gente pensa em Bordeaux, já pensa no vinho tinto, e não é só vinho tinto em Bordeaux. E quando você vai para Bordeaux, eles gostam de salientar e deixar isso bem claro, lógico que no fundo da alma é praticamente vinho tinto, mas tem o vinho branco, tem até um pouco de espumante, tem rosé e tem o Sauterne, vinho de sobremesa, vinho doce, que também é super considerado, Chateau d'Yquem. E é bom lembrar que isso também faz parte desse universo de Bordeaux. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, porque a gente já talvez tenha emendado e falado demais, mas se você quiser falar, eu sei que você gosta, eu quase trouxe um Sauterne aqui, quase. Peguei e trouxe, não vou abrir, não vou trazer, porque chega, já abrimos um vinho aqui, não vou abrir dois. Os vinhos doces de Bordeaux também foram incluídos na classificação de 1855. Então, o Chateau d'Yquem, por exemplo, que é o mais famoso, ele tem uma categoria à parte, só para ele. Depois tem outros, Sauterne e Barsac, né, que é uma região logo ali ao lado. Produzem vinhos doces maravilhosos, com uvas mofadas. Mofadas pela botrytis, né? Por um fungo chamado Botrytis cinerea, que em condições normais apenas apodreceria as uvas, mas ali, em alguns outros lugares do mundo, faz com que essas uvas desenvolvam aromas indescritíveis. Que geralmente é com Semillon, né? Certo? Principalmente Semillon com um pouquinho de Sauvignon Blanc. Tem uma terceira uva nos vinhos brancos de Bordeaux, que é a Muscadelle. Muscadelle. Mas eu quero saber uma coisa, porque a gente fala aqui de Bordeaux, mas às vezes, como a gente falou, você encontra. Eu tenho um grande problema. Acho muito difícil você achar um bom Bordeaux, quando a gente começa, ou se acostuma, ou toma melhor, um bom Bordeaux barato mesmo. Barato mesmo, eu digo menos de R$70, tá, gente? 50, aquele que você pode ir no mercado, você vai passear, vai fazer a festa, vai sair com uma namorada, com a esposa, com os filhos, com o amigo, quero pegar um vinho, comer com uma pizza. Quero pegar um Bordeaux.
Vai ser difícil achar um. Você geralmente, eu acho que você se decepciona. Então, por isso que a gente pensou, não tem Bordeaux, vai com quem? Eu acho muito difícil, porque as pessoas perguntam muito isso, por isso que a gente trouxe também essa questão. Acho muito complexo. Acho muito difícil pensar em substituir Bordeaux por qualquer outro vinho de outro lugar. Eu tenho 2 na minha cabeça que talvez... Eu tenho certeza que o Rodrigo não vai concordar com um deles. Mas o Rodrigo vai falar o dele primeiro. Depois eu vou falar só para ser polêmico e para todo mundo ficar bravo comigo. Vamos lá. Eu concordo em parte com o que tu falou. Porque eu acho que assim, um vinho de um lugar, ele principalmente se um vinho é bom, ele de certa forma representa esse lugar. Certo. Então uma substituição perfeita tu nunca vai encontrar. Exatamente. Então, mas eu acho que isso não é específico de Bordeaux. Acho que isso é específico de qualquer das lugar. grandes Por isso que eu não regiões gosto do muito. mundo. A gente fez essa questão, mas eu não gosto muito dessa questão. Porque essa questão às vezes não se encaixa. Agora, por causa da influência de Bordeaux no mercado mundial de vinhos, é o modelo de vinho que é mais replicado no mundo. Então, assim, você tem o blend de Bordeaux nos Estados Unidos, na África do Sul, no Chile, até na Argentina, no Brasil, na Austrália, na Nova Zelândia, e até na Itália, né? Um lugar tradicional que tem suas próprias uvas também tradicionais. Teve uma moda dos super toscanos que era basicamente uma imitação do blend de Bordeaux. Então, assim, mas eu acho que vai ser igual a um Bordeaux se substituir por outro? Dá para argumentar que não, porque, né, aquela noção de terroir e tal. Não, mas... Não dá, porque é quase uma questão filosófica. Principalmente quando depois de tudo que a gente falou de Bordeaux, é muito difícil você trocar Bordeaux por qualquer outro. Mas assim, você pode achar um bom blend de Cabernet Sauvignon. Exatamente. A questão não é trocar Bordeaux por outro vinho. A questão é, eu quero tomar um bom Cabernet Sauvignon, porque a questão é essa, né? Então, Bordeaux, vocês falam esses preços absurdos, até os não precisa nem ser o top para ser muito caro. Em segundo também já está caro, o segundo rótulo também é caro. Quando você pega os mais baratos, você, em geral, né? Eu, pelo menos pessoalmente, tenho uma certa decepção dos realmente baratos de Bordeaux. E quando você pensa em trocar, é muito difícil. Acho que você tem que pensar na uva. Então eu vou pegar alguma coisa boa, principalmente de Cabernet Sauvignon e Merlot, para dar essa cara de Bordeaux. Eu só te atrapalhei para você falar qual é esse vinho. Eu não, assim, o que eu faria se eu quisesse tomar um blend de Bordeaux sem ser Bordeaux? Eu olharia para quais são os países bons produtores que têm as mesmas uvas. Não faz suspense. E não sejam tão caros. Não é suspense. Por exemplo, eu vou falar. Eu acho que eu tentaria um Cabernet Sauvignon com Merlot ou sem Merlot do Chile ou com Carmener junto. Então, então eu vou falar o primeiro. Você falou eu vou falar um. Porque aí eu vou trocar 6 por meia dúzia, de propósito. Tem que ser um Napa Valley. O problema de Napa Valley, para que você vai substituir um vinho tão caro quanto esse? Mas é a mecânica lógica, vendo? Ou seja, dancei. Então a primeira substituição eu errei, escolhi um que não vai funcionar, aí eu vou lá para os gaúchos. Pegaria um Merlot, pegaria ali um Pisato. É o que eu ia dizer. Um Casa Perini, que eu gosto muito. Não? Discorda? Não, eu concordo. Porque o Casa Perini, você não, realmente, eu acho custo-benefício muito bom, você não vai pagar tão caro, e o vinho, o Merlot deles é muito bom, e o Pisato também é muito bom, e é um Merlotzinho bem interessante. Historicamente, esses vinhos no Rio Grande do Sul, eles eram muito mais ácidos que um Bordeaux, né? Tanto o Merlot quanto o Cabernet Sauvignon, mas a partir dos anos 2000, 90, assim, eles amaciaram muito e tal. Os melhores vinhos com uvas de Bordeaux que eu já tomei lá no Rio Grande do Sul, eu acho que são os da marca Máximo Bosque. Mas eles são tão caros hoje em dia que eu não sei se eles não são tão caros quanto um grande Bordeaux, mas eles já estão num preço que eu não sei se eu iria atrás. Eu ficaria assim, vou num chileno de uma marca boa. Bom de Chile. Eu concordo. Fomos de chileno. Uma fração do. Fomos de Serra Gaúcha. Ou algum mais barato, tipo um Cabernet Sauvignon do Miguel Torres. Vai ser um baita de um vinho. O Chile tem muito vinho bom, né? Exato. Até dessas marcas mais conhecidas, Concheitora. Talvez essa questão seja. Né, a gente colocou aqui
no programa, a gente promete que não vai repetir, mas essa questão que no fundo não tem muito fundamento. A gente vai tentar claro que tem. Nem que seja para sempre dizer que não então, dá. Para terminar o programa, eu acho que não precisa dar muitos não, porque o programa tá, né, foi bem longo, mais longo do que eu imaginava, quem diria. Qual vinho de Bordeaux está no seu carrinho? Se você quiser dizer mais de um, eu vou falar apenas. Eu preciso da minha cola. Pega. Aqui. Então eu já vou falar. Eu pensei em. Então vai falando aí. Eu vou falar o meu que está no meu carrinho. Aí é uma dica, né, uma indicação minha, com toda humildade, que é o Chateau Ferrand. Né? A garrafa custa lá pelos 230 reais. Muito bom. Esse está no meu carrinho. Pessac Leognan, muito bom o vinho. Eu acho Quanto que ele custa? Uns 230, 240 reais. Bom. Ele tem, de novo, ele é mais um vinho que te acalenta, te sossega, te deixa feliz. De novo, eu falo isso porque aqueles vinhos parece que levantam a sua moral e abraçam a sua alma, né? Eles são sedosos, parece que tem um equilíbrio correto de acidez e de tanino, ele tem você espera aquela força das frutas vermelhas, aí cada um vai sentir alguma coisa, cereja, framboesa, e ao mesmo tempo ele tem a untuosidade perfeita, né? Tem gente que falam para mim, sente ali um pouco de tabaco, sente um pouco de madeira. Às vezes eu sinto, às vezes não sinto. Mas é uma grande dica para um vinho não tão caro de Bordeaux, que está no meu carrinho. Vai lá, Rodrigo. Eu tenho 3 opções no meu carrinho aqui. Tá demais. Fala 2, vamos fazer Não, vou falar 3. Eu sou muito mais amigo do telespectador. E eu vou falar... Eu acho que a gente pode tomar Bordeaux barato, desde que a gente tenha a expectativa ajustada. Assim, né? Eu comprei recentemente um vinho chamado Belair Delage, que é um Bordeaux normal, assim, Bordeaux... a categoria mais normal é o Bordeaux Supérieur, que é uma categoria bem genérica, assim. Ele deve estar custando em torno de 80 reais, já não é um vinho barato, mas também não é um vinho caro. Que é importante que esse carrinho não seja tão caro. Vamos ver onde o senhor Rodrigo vai chegar, hein? Ele obviamente não oferece nada nem parecido com esse vinho aqui, mas é aquele vinho assim, para um jantar despretensioso, meio de semana. Você não quer um vinho que precise de uma comida muito opulenta, você quer até uma massa com molho vermelho, uma pizza, uma coisa assim. Ele vai bem, ele não vai ser a estrela do jantar e tal, mas ele vai bem. Um pouquinho acima de preço, por volta dos 100 reais, eu também tenho lá em casa um vinho chamado Chateau Cizanne, que eu acho que até se fala Cizanne, embora se escreva com 2 S, que é de Cadillac, se não me engano, que é uma região ali da Côte de Bordeaux, que tem bons vinhos que não são tão caros. E que eu acho que já entrega uma experiência bem mais bacana com essa diferença de 20 reais. E por fim, uma coisa que a gente não conseguiu falar muito por causa do tempo do programa, assim, eu queria indicar também um vinho chamado La Grollet Origine. Indica agora para ver. Fala, este é o momento. Que é um vinho de Côte de Bourg, que é lá no norte, assim, não falamos, de Bordeaux. Mas é verdade. E que é um vinho de produção biodinâmica, que é uma nova tendência de Bordeaux. Assim, Bordeaux está cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, exato, como em todo mundo e tal. Então, essas técnicas orgânicas e biodinâmicas bem lembrado. Eu até falei, vou só te interromper, mas depois deixar você falar, porque eu falei muito do Chateau Lafite, que estava na minha cabeça, muito preocupado com a tradição e os meios tradicionais, né? Eles seguem aquele padrão quase... o mesmo padrão há 200 anos. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, né? Se você... que eu estava lendo sobre isso, né? Que já se experimentou um Chateau Lafite, você falou muito sobre isso lá, o histórico, um Chateau Lafite de final do século, 1799, 1789, uma coisa assim. E esse 1700 e pouco tem o mesmo padrão de qualidade de um vinho atual, né? Já se fez, essa comparação já foi feita. É impressionante como fica marcada e denotada essa preocupação eterna, né? A preocupação dali de 200 anos com a atualidade, mesmo com os mesmos procedimentos tradicionais, né? Sem toda essa questão que você está falando, que a gente não conseguiu ter tempo e a gente talvez reserve um programa para falar sobre isso. Então, Chateau La Grollet a gente é chato pra caramba. Pureza de fruta, é um vinho muito bacana, já está na casa dos 200 reais, é um vinho mais caro. Olha lá.
Não tão caro quanto esse que o Vinícius indica, porque tem uma diferença aqui de olerite. Mas é um vinho que ao mesmo tempo o novo Bordeaux e a essência da tradição, de certa forma, Exato. Por causa desses métodos um pouco mais ancestrais, né? Sim. Essas são as minhas dicas, do meu carrinho. Legal, Rodrigo. Gente, queria agradecer, muito obrigado pela participação. Eu gostaria que vocês enviassem perguntas e falassem conosco. Então, muito obrigado e até o próximo programa. E o tema é um mistério. Falou, gente. Valeu. Qual?